Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui a nossa live de toda segunda-feira, iniciando aí a gravação também. Eu sei que o pessoal está chegando, mas eu já estou falando aqui porque a gravação já está acontecendo. Boa noite, gente. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Marli. Boa noite, Renata. A gente já vai falando aí porque aqui a gente pode esperar, mas como ele fica gravado, a live, aí quem vê a gravação fica esperando, né, a gente começar a abordar o tema. Então aí a gente já vai introduzindo, né? Bom estar aí com vocês, Flora, seja bem-vinda. Boa noite para todos. Espero que todos aí tenham passado uma boa semana. E vamos hoje aí pensar, né? Trocar algumas ideias. Quem quiser aí fazer alguma colocação, tá bom? Quem quiser fazer alguma pergunta, não deixe de fazer. Sempre uma contribuição, ajuda a gente, enriquece. Então, peço a vocês que fiquem bem à vontade aí, se manifestem. E aí a gente vai aproveitando aí na medida do possível as colocações de vocês, vai aproveitando as questões, tá bom? Essa semana eu fiz uma postagem sobre neurose e aí alguém perguntou se seria o tema da live. Até falei, uma boa ideia, podemos falar sobre isso, né? Mas como eu já tinha programado com vocês na semana passada falar sobre mantra, né? Sobre especificamente o mantra que eu vou citar hoje, que é o mantra do Hermógenes, que ficou considerado um pouco como um mantra da yoga, por ele ser um professor de yoga. Então hoje eu vou falar do mantra, conforme eu tinha combinado, tá bom? E aí na semana que vem a gente fala de neurose. Já tem um tema para a semana que vem. Vamos falar um pouquinho das neuroses aí de cada um de nós, né? A Organização Mundial de Saúde estima que 60% da população mundial é neurótica. Os psicanalistas acreditam que isso está perto dos 100%, né? Mas vamos tirar a prova aí para ver quem é que se encaixa aí. Mas isso vai ficar para a semana que vem, tá bom? E hoje a gente ficou de falar sobre mantra, né? Vamos lá. O que é um mantra? Não sei se todo mundo está familiarizado. Acho que talvez, provavelmente, a maioria de vocês já ouviu falar a palavra mantra, tem uma noção do que é um mantra. O mantra é um procedimento muito do budista, né? Que vem lá dos Vedas, né? Do budismo, do hinduísmo, que são hinos, são palavras, são sons, que são ditos assim de forma repetitiva e com um objetivo, né? Existem mantras. Lá nos Vedas parece que tem mais de 2.000 mantras diferentes, cada um com um objetivo específico, né? Mas que de alguma forma criam um estado alterado de consciência pela repetição daquele som. E aí a gente vai entender que o som ele tem uma energia, né? E essa energia ela se espalha e ela contagia a própria pessoa, contagia o ambiente ao redor dela. É claro, né, que os mantras que vêm lá dos Vedas, os mantras utilizados pelos budistas, pelos hinduístas, eles são na linguagem própria daquele povo, nos dialetos próprios daquele povo. E muitos têm sentido para eles, mas muitos nem têm sentido para eles. Muitos são só um som mesmo, a vibração. O mantra mais famoso que existe no mundo é o Om, né? Om, que eles dizem que é o som primordial do universo, né? Então, a repetição desse mantra nos colocaria em conexão com o universo, com o poder criador do universo. Então, eu acredito muito nisso, realmente. As palavras têm poder, o som tem poder, né? Eu estou fazendo uma fisioterapia agora, por um problema na perna, e é usado o ultrassom. O que é um ultrassom? É uma vibração, né, elevada de ondas sonoras que provoca um atrito nas moléculas do corpo, aquece as moléculas e favorece a cicatrização, a recuperação. Então vocês vejam que essa ideia de que o som tem um poder
Não é nenhuma fantasia, não é nenhum preceito religioso, é um fundamento da própria física, né? O som cria um estado realmente alterado que pode levar você numa situação, para uma certa emoção, para um certo discernimento, enfim, dependendo do mantra que você aplica. Eu, particularmente, não me ligo muito nesses mantras que são apenas sonoros, né? Palavras sem sentido. Eu gosto muito dos mantras que são frases que têm um sentido para você, ou uma palavra que tem um sentido para você. Porque além dessa palavra reverberar enquanto um som, essa palavra também ela traz uma mensagem meio que subliminar para o seu inconsciente. Não é nem para o seu inconsciente, ela vai entrar pelo subconsciente. Que o subconsciente é aquela regiãozinha ali que fica entre o consciente e o inconsciente, né? É o sub, é o pré-consciente. Então, é uma palavra repetida que tem um sentido para você, ela cria uma predisposição, né? Hoje a própria psicologia, né? A psicologia mais cognitiva, mais comportamentalista, a psicologia, as práticas de autoajuda, elas sugerem muito a repetição, né, de palavras-chave, de frases-chave, né, do tipo eu me amo, eu vou ter sucesso, enfim, frases que você monta para você mesmo, para você criar ali uma predisposição, um condicionamento. Quer dizer, o que é um condicionamento? É você estabelecer uma condição para chegar a algum ponto que você deseja. Uma coisa muito importante nisso, né, é que você nunca deve usar a palavra não no mantra. Não existe no mantra. Por exemplo, você quer parar de fumar. Você nunca deve dizer eu não vou mais fumar e ficar repetindo eu não vou mais fumar. Porque para o inconsciente ele trabalha com a visualização da imagem. Então não existe a imagem não fumar. Existe a imagem fumar. Então se você fala eu não vou mais fumar, você está criando no seu inconsciente a imagem de você fumando. Então não adianta fazer um mantra com a palavra não. Guarde isso, que isso é muito importante, tá? Nunca usar a palavra não para frases que você queira repetir com uma finalidade de autocondicionamento. Porque você vai estar, como diz o ditado, né? Dando tiro, o tiro vai sair pela culatra. Porque quando você fala não e manda a mensagem do que você não quer mais fazer, na verdade, o seu inconsciente vai ler a imagem de você fazendo. Então, você vai reforçar aquele comportamento, né? Então, o mantra é isso. E cada um pode criar seus próprios mantras, né? Eu gosto muito de quando faço exercícios respiratórios, de manhã, assim, que você tem aquelas práticas, né? A yoga trabalha muito com isso. Eu não sou professor de yoga, mas sou um curioso, né? Com certeza. A yoga trabalha muito com os exercícios respiratórios, e você associar aos exercícios respiratórios um pensamento repetitivo é legal. Eu gosto de fazer exercícios respiratórios e usar muito o mantra eu amo a vida, né? Porque quando você respira, você está absorvendo vida, você está absorvendo prana, você está absorvendo energia vital. Então, quando você repete, faz a respiração, enche o seu pulmão com aquela energia daquele prana, daquele fluido vital que está no ar, e você repete eu amo a vida, aquela energia ela contagia o seu corpo. Então traz uma vitalidade, traz uma pujança, te prepara para os desafios da sua vida. Ou outros, eu falei esse que é um que eu gosto muito que eu uso, né? Mas prestem atenção, criem os seus próprios, usem de outros, porque vocês vão ver que isso tem um efeito muito bacana, né? É claro que vocês vão pensar assim, pô, o que um psicanalista está falando isso? Porque o psicanalista ele não trabalha, a princípio, com a ideia do condicionamento, ele trabalha com a ideia do buscar, né? com vasculhar, né? Clarear as causas, as raízes, para resolver as questões.
Claro que esse é basicamente o meu foco, mas eu não posso negar que existem estratégias que são muito eficientes e que eu acho que podem ser usadas. Por isso a minha psicanálise, eu tenho dito sempre, né? É uma psicanálise que eu chamo de transpessoal, porque ela vai além daquela ortodoxia psicanalítica. Ela avança para uma percepção mais larga das ferramentas que podem ser úteis, né, à nossa recuperação, ao nosso bem-estar. Então você criar um mantra que te traga um padrão de pensamento, um padrão emocional mais adequado, mais fortalecido para a sua recuperação, isso é bem bacana, isso é bem legal, tá? Mas hoje estou falando isso, né, assim, a título de introdução, porque hoje eu falei que, na verdade, eu vou falar especificamente do mantra do professor Hermógenes. O professor Hermógenes é um professor de yoga, né, muito famoso, trouxe uma grande contribuição para a prática da yoga aqui no Brasil e conta aí as histórias, que eu não sei se essa história realmente é verdadeira, mas como ela não fala mal de ninguém, eu vou falar aqui, tá? Conta as histórias que ele um dia estava no mar, na praia, mergulhou na praia e estava se afogando, não sabia nadar, e ele perdeu o controle daquela situação ali, né? E quando ele estava ali se debatendo, surgiu uma pessoa, um homem que entrou lá para salvá-lo. Não sei se um salva-vida ou alguém que tivesse habilidade no mar. E entrou lá para salvá-lo e ele estava se debatendo muito. E a pessoa não conseguia. Quem entende de mar sabe disso. Quando você vai salvar uma pessoa, um dos maiores problemas é você realmente a agitação, o debate da pessoa. Tanto é que tem algumas práticas de judô marítimo, né, que são usadas para imobilizar a pessoa dentro do mar, enfim. Tem alguns até que dão uma cacetada para a pessoa despertar, sair daquele estado de choque. E aí a pessoa que estava ali tentando salvar o Hermógenes, não estava conseguindo, falou para ele que ele precisava deixar de se debater para ele poder salvá-lo. E aí parece que o Hermógenes teve um insight, que ele tinha que ajudar aquela pessoa. Então ele entendeu que ele tinha que deixar de se debater. E aí ele parou e se entregou àquela pessoa. E aí a pessoa acabou conseguindo tirá-lo de dentro do mar. E a partir desse dia ele criou esse mantra, né? Que foi um mantra, assim, é um mantra que se tornou muito famoso. E a maioria das pessoas conhece esse mantra e nem associam esse mantra à figura do Hermógenes, que é eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço. São 4 expressões verbais, né? Vejam bem que isso já começa a gente aí a pensar sobre isso, né? Porque são 4 ações, são 4 atitudes, não são palavras, são verbos. É o verbo confiar, é o verbo entregar, é o verbo aceitar, é o verbo agradecer. É um mantra que fala de movimento, né? O verbo sempre traduz uma ação, todo verbo traduz uma ação. Então, nesses 4 mantras, nesse mantra, o Hermógenes usa 4 expressões verbais como um ato de movimento, que foi o que ele precisou fazer ali para se salvar. Então o mantra é eu confio, eu entrego, eu aceito e eu agradeço. Sendo que eu, particularmente, prefiro fazer uma mudança que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Eu prefiro dizer, o mantra é eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço. Eu prefiro dizer eu confio, eu entrego, eu aceito e eu agradeço. Por quê? Porque eu acho que para eu me entregar eu tenho que confiar primeiro. O mantra original é eu entrego e depois eu confio. Eu prefiro dizer, na minha lógica aí, né? Eu prefiro dizer, faz mais sentido para mim, e isso é muito importante. O mantra tem que fazer sentido para você. Não adianta você repetir um mantra. Aliás, até adianta se for uma palavra vibracional, se for um som que tem um poder vibracional, como OM, e outros mantras que tem aí que você não vai entender o significado, mas que tem um efeito vibracional. Aí tudo bem. Mas se você está dizendo um mantra com a finalidade de usar o conceito daquela expressão, não é? De usar ali uma autoafirmativa em seu próprio benefício, aquilo tem que ter sentido para você. Não pode ser uma expressão qualquer. Tem que ser alguma coisa que você fale que tenha sentido para você.
tá bom? Então eu prefiro, dentro do meu sentido, dizer que eu confio, eu me entrego, eu aceito e agradeço, porque eu acho que eu tenho que confiar antes de me entregar. O surgimento desse mantra, ele já começa com uma lição, que eu acho importante, eu queria começar por aí. Que na hora que o Hermógenes estava se afogando, o homem diz para ele deixar de se debater. Veja bem, aí já existe uma lição importante. Porque quando você está numa adversidade da sua vida, quando você está num momento difícil, numa vicissitude qualquer, numa doença, numa perda, numa contrariedade, numa frustração, num desafio de superação, a pior coisa que você pode fazer é se revoltar, é se debater com a vida, é se conflitar com aquilo que está estabelecido ali, que de alguma forma às vezes você não está conseguindo mudar. É a pior coisa que você pode fazer. Quando eu digo isso, eu não estou sugerindo que nós temos que ser passivos, totalmente passivos diante da vida, mas que a gente tem que conseguir separar aquilo que eu posso mudar daquilo que eu não posso mudar. No caso do Hermógenes ali, ele não estava conseguindo se salvar sozinho, então ele não tinha como mudar aquilo. Então só sobrava para ele a segunda alternativa, que era o quê? Parar de se debater e se entregar. Porque quando você está se debatendo, você está lutando contra alguma coisa que muitas vezes está derrotando, está esvaziando a sua energia, está esvaziando a sua força vital. Isso não vai adiantar. Não vai adiantar. A vida, ela segue muitas vezes parâmetros que são meio que inexoráveis, processos meio inexoráveis. Não, tem coisas que não vão mudar. Então, quando você se debate diante daquilo, você se revolta diante daquilo, uma revolta que não consegue te levar a mudar o que seria possível, porque às vezes não tem nada que seja possível mudar, você está perdendo o foco de administrar aquela vivência de uma maneira a passar por ela. Né? Quem conhece mar, a gente está usando muito mar hoje como referencial, sabe disso. Se você entra no mar, né, você entra e você cai numa vala e a vala te joga lá para fora, a pior coisa que você pode fazer é nadar contra a vala querendo sair de dentro dela, porque ali você vai se afogar. Porque a vala ela faz aquele movimento de levar a água para o fundo. Então não tem o que fazer contra aquela vala. A única alternativa é o quê? É se entregar. Você deixa a vala levar você lá para fora, você nada para o lado da vala e aí você sai pelo lado da vala. Mas as pessoas que não conhecem o mar, o que elas fazem? Elas ficam se debatendo dentro da vala, tentando retornar por onde elas entraram. E aí não sai. Não tem jeito. Você não vai conseguir sair. A maior parte dos afogamentos acontece dessa forma. São em valas. Valas que começam bem na beirinha da areia e que jogam você, às vezes, lá para dentro, dependendo do tamanho da vala, né? Dependendo do tamanho do mar. E muitas vezes nós ficamos assim. Às vezes a gente está na beirinha de um problema qualquer ali, e esse problema, ele tanto pode nos jogar lá para dentro, se a gente se debater, ou se a gente ficar lutando contra ele, a gente se perder, e se afogar nesse problema e perder a própria energia de superação, ou a gente pode aceitar esse problema, viver o fluxo desse problema e buscar alternativas que facilitem a vivência desse problema. Às vezes não dá para sair de um problema, mas às vezes você pode, com calma, encontrar alternativas para lidar melhor com esse problema. E talvez esse problema acabe nem parecendo tão pesado quanto parecia no início. E esse mantra do Hermógenes, ele fala justamente dessa experiência emocional que ele teve ali, né? Que é uma experiência muito simbólica, por isso que eu nem sei se esse fato do afogamento dele é verdadeiro, ou se é um símbolo, mas dizem que é. Mas essa experiência fala muito disso. Então, vamos lá. Como é que é o mantra, né? Que eu prefiro. Fala. Tem muitas pessoas que tá parando, que para mim tá parando demais. Tá A Renata está perguntando se a imagem está congelando para vocês, que ela está dizendo que para ela está congelando. Vocês estão com problemas aí de conexão comigo? Depois, quando vocês puderem aí, dá um retorno aí para a gente saber.
tá? Mas assim, para mim não está parecendo parando, não. Ficar com aquela Mas, rodinha assim, sabe? mas aqui tá tudo certo. Se tiver, depois alguém me dá um retorno, por favor. Se vocês estão conseguindo me ouvir bem, tá ótimo. Ó. Jaqueline está dizendo que tá ótimo, né? Então vamos lá. É, tá todo mundo dizendo que tá bem aí, Renata. É. Então vamos lá. Eu confio, eu entrego, eu aceito, eu agradeço. Né? Como que esse mantra pode beneficiar a nossa vida? Como que o entendimento de cada uma dessas palavras? É preciso que a gente tenha uma percepção bem espontânea do que significa cada uma dessas palavras, para que ao dizer eu confio, por exemplo, no mantra, essa palavra, você não tem que pensar por que você confia, mas que você já compreendeu tão bem por que você confia, que falar essa palavra traz a sensação profunda dessa confiança. Então, por isso que é importante tá todo mundo dizendo que tá bom, Renata. A Flora tá dizendo que já estava congelando. Talvez seja para algumas pessoas, né? Enfim. Mas vamos lá. Então, é preciso que a gente aprofunde a consciência sobre cada uma dessas palavras, para que ao dizê-las, cada uma delas, não seja necessário pensar sobre elas, mas que o próprio efeito sonoro dessa palavra, ela já vem impregnada de toda uma carga de compreensão, de consciência que você construiu em cima dessa palavra. Então a primeira palavra é eu confio. Como que eu vou confiar? Eu vou confiar na medida em que eu tenha uma concepção clara, dentro do possível das nossas limitações, do que é a vida, de como a vida funciona, né? De que eu tenho uma conexão clara da transcendência, das forças maiores que nos governam. E veja bem, eu não estou falando aí dessa ou daquela religião, que na verdade eu acho que, eu tenho dito isso aqui, né? Esse tempo está passando. Eu estou falando de uma questão muito pessoal sua, né? Minha, de cada um de nós. Hoje mesmo, conversando aqui numa sessão com uma paciente, ela estava dizendo isso, né? Que é uma coisa que eu concordo. Nós estamos entrando numa fase da nossa evolução planetária, que inclusive é a Era de Aquário, que não entramos, né? Ainda falta aí provavelmente aí uns 100 anos para se entrar na Era de Aquário, mas uma era que dura 2.000, 2.200 anos, 100 anos não é nada. Então, com 100 anos antes dela entrar, ela já está agindo sobre nós. E essa era de Aquários vai fazer com que cada um de nós seja o próprio mestre. Cada um de nós vai ser o seu próprio mestre. Nós vamos deixar de ser, de sermos devotos de mestres externos, de salvadores externos. Cada um vai se tornar, nessa nova fase da evolução planetária, mestre de si mesmo. Mas para você se tornar mestre de si mesmo, você tem que ascender a uma condição mínima de mestre. Então, como que você vai ascender a uma condição mínima de mestre que faça com que você entenda e confie na vida, né? Confie nos mecanismos da vida, conhecendo esses mecanismos. Então, é fundamental estudar essas questões, é fundamental estudar filosofia, é fundamental estudar as religiões, aproveitar o que cada uma delas diz, é fundamental estudar teorias espiritualistas, teorias esotéricas, para que cada um, dentro da sua própria percepção, fundamente um sistema de crenças que diga sentido para você. Porque eu vejo muitas pessoas, já transitei em meios religiosos, muitas vezes, né? Quando criança fui católico, estudei em colégios católicos, vivi o catolicismo durante muito tempo. Depois entrei no movimento espírita, mais na frente depois, né? Frequentei o movimento espírita durante muito tempo, né? Ainda faço palestra em centros espíritas. E com certeza eu vi quantas pessoas que estão ali ouvindo teorias sem que aquilo tenha realmente um sentido para elas. Isso não adianta, né? O processo é muito interno. Então é preciso que cada um busque a sua própria convicção.
num universo quântico, numa realidade quântica como essa que a gente vive, se uma teoria tiver sentido para você, se uma teoria afeta você positivamente com uma compreensão da vida, essa teoria é uma verdade para você. E isso basta, né? A gente vive num universo quântico de probabilidades. Se a probabilidade que você escolheu para entender a vida tem um sentido para você, afeta você positivamente, essa probabilidade é a sua verdade. Tudo bem. Não é melhor nem pior do que a de ninguém. É alguma coisa que diz sentido a você, que faz bem para você. Isso é você se tornar o mestre de si mesmo. Se tornar o mestre de si mesmo não é se tornar um avatar, um espírito super evoluído que vai, de repente, transformar o mundo. Não, se tornar o mestre de si mesmo é poder aprender a caminhar com os próprios pés, porque busca entender a vida. Então, eu sugiro que nessa primeira expressão do mantra, que é eu confio, que vocês se voltem para isso. O momento é importante nesse sentido, né? A gente está vivendo um momento da história planetária onde as religiões vão perder força, porque as religiões elas se sustentaram muito em princípios dogmáticos, não na busca por compreensões, né? Não na busca por compreensões. Então a gente precisa perceber que a ciência e a religião vão criar aí um espaço unificado de saberes para a gente entender melhor a vida, porque não pode a religião dizer uma coisa e a ciência dizer outra, né? Não pode, ela tem que ter um mínimo de convergência aí nessas ideias. Então vamos estudar para que a gente possa confiar. Quando a gente entende como que a vida funciona, quando a gente começa a entender um pouco os princípios da vida, as leis da vida, e não porque um profeta, um espírito disse, mas porque ele disse, você observou a realidade, você constatou a realidade. Quando você começa a entender um pouco isso, você vai confiando mais, você vai entendendo. E eu acho que na minha opinião, né, hoje, né, com a construção toda que eu fiz aí ao longo dos anos, eu tenho uma convicção que me traz uma confiança muito grande, que é a seguinte convicção: o universo está a meu favor. Para mim isso é uma certeza. Mesmo que muitas vezes eu não entenda por que determinada situação está acontecendo, eu confio porque hoje eu entendi que o universo está a meu favor. Então isso traz confiança, né? Que é a primeira expressão desse mantra do Hermógenes. O segundo é: eu confio, eu me entrego. Porque quando você confia, você se entrega, né? Ver uma criança junto de um pai, junto de uma mãe, de um pai e uma mãe amorosos, que ela aprendeu a confiar, ela se entrega. Ela dá a mãozinha ali para aquele pai ou para aquela mãe, e para onde aquele pai ou aquela mãe levar, ela vai. Porque ela está totalmente entregue. Por que ela está entregue? Porque ela confia, ela aprendeu a confiar. E essa sensação de entrega, ela é muito prazerosa, porque ela tira você daquela situação que o Hermógenes estava vivendo, que era de se debater. Você deixa de lutar contra a vida, você deixa de lutar contra o destino, né? Você deixa de se revoltar. E eu volto a insistir, é claro que tem situações que a gente precisa mudar na nossa vida. Tem situações que são passíveis de serem mudadas. E a gente tem que usar a nossa energia para mudar essas situações. Mas tem outras que não tem. Não tem. Você perde um ente querido, você não tem como mudar aquilo. Você só tem uma opção: confiar e entregar. Não tem outra opção, né? Você perde uma situação, a sua vida muda por alguma questão, e às vezes você quer voltar para aquela questão porque você quer, gasta uma energia enorme e não consegue, porque não é mais para estar ali. Às vezes é para estar num outro caminho. Então, quando você confia que a vida a vida conspira a seu favor, você vai abrir mão de um caminho que às vezes deixou de ser o seu, mas vai confiante para um outro caminho que vai se abrir à sua frente. Então você vai se entregar numa outra opção. Hoje, eu acredito que o universo é muito, muito abundante.
Eu vejo isso, os animais dão esse testemunho muito pra gente, né? E às vezes o universo faz de você vítima. Faz. Às vezes o universo faz você presa. Às vezes você é predador e às vezes você é presa. Eu agora, antes do programa, antes da nossa live, eu estava vendo ali um programa no off sobre animais em extinção. Então estava falando dos tubarões, né? Que os tubarões são animais em extinção, né? E a bióloga estava lá mergulhando, e eu estava vendo aquelas imagens, eu estava vendo quantos peixes nadando ao redor dos tubarões, junto com eles. E eu fiquei pensando, por que esses peixes estão nadando aí ao redor deles? Porque os tubarões podiam comer aqueles peixes todos. Mas eles comem. Alguns são comidos e outros não. E os peixes continuam ali. Né? Por quê? Porque eles estão entregues, eles estão vivendo. Eles sabem que em alguns momentos eles são presa e em alguns momentos eles são predadores. Isso é um princípio do universo. Em alguns momentos você vai estar vai estar bem, vai estar numa situação tranquila, vai estar tudo dando certo. Em alguns momentos você vai estar mergulhado em alguma situação de revés, de dificuldades, de problemas. O universo, principalmente nesse nível de evolução que a gente se encontra, nessa realidade que a gente se encontra, ele é muito cíclico. E não tem o que fazer. Não tem. A matéria ela é sujeita a variações, ela é mutável, ela é deteriorável. Então não tem o que fazer. Então os peixes estavam ali. Agora eu pergunto a vocês, eles estavam preocupados? Duvido. Não tinha um peixe preocupado ali. Eles podiam ser comidos a qualquer momento, mas estavam ali curtindo Estava curtindo a maior vibe ali nadando do lado dos tubarões. Por quê? Porque eles estão entregues. É claro que eles não têm uma ideia de confiança como nós temos. Né? Não é uma confiança racionalizada como a gente está aí falando. Né? Mas eles têm uma confiança meio instintiva. Né? Aquele sentido de pertencimento que eu já falei aqui, né? Que eu nem vou entrar nisso agora. Mas eles têm, então eles se entregam. Né? Seria tão bom se a gente conseguisse confiar e se entregar. Né? Não ser passivo, tá? Quando eu falo se entregar, não é ser passivo, mas se entregar às mudanças, se entregar aos novos convites que a vida vai propondo. Quanta gente aí está diante de portas aí que estão abertas, só esperando para que a pessoa passe por aquele umbral ali e seja feliz do outro lado daquela porta. E a pessoa está aqui apegada, né? Às coisas antigas, né? Nauro Vale está falando aqui, eles não sabem que vão morrer. Sim, eles não sabem que vão morrer. Mas o que é morrer, não é? Morrer é uma coisa tão assustadora assim para vocês? Não, o que ela quer dizer aqui. Não, porque eles não sabem que vão morrer. Não, eu entendi. Eles não sabem. Nós sabemos, né? Nós sabemos que vamos morrer. Mas será que a morte precisa ser algo tão assustador? Que compreensão nós temos da morte? Porque a gente tem uma morte porque muitas vezes desconhece o que ela é. Ela está falando que não tem consciência da morte. Não tem consciência. Nós temos. Mas será que a morte precisa ser tão assustadora assim? Né? Aliás, essa é uma outra coisa muito séria, tá bom? Muito séria. Né? Vou até fazer um parênteses para falar aqui. João Felipe está dizendo para mim é de boa, né? Tá bom, tá tranquilo para você, João Felipe? Pode morrer? É verdade, porque a morte é uma transição. Quando você tem uma compreensão clara de que a morte é uma transição, é uma mudança de realidade, é como pegar um ônibus, sair de um avião, sair de um país e ir para outro país, ela não precisa ser tão assustadora assim. Agora, eu digo para vocês, com certeza, com a experiência que eu tenho aí de terapia regressiva, né, onde a gente vê o estado pós-morte das pessoas, quando elas regridem e falam de vidas passadas, né? E aí eu já fiz aí alguns milhares de regressões na minha vida, né, com as pessoas. Quanto mais uma pessoa tem medo de morrer, quanto mais apegada à vida ela é, mais ela sofre no pós-morte, tá bom? Quanto mais a pessoa não tem medo, quanto mais ela se entrega,
né? No fluxo da vida, após a morte, ela se sente logo muito bem. A sensação é boa. Dizendo aqui que a morte faz parte, mas ninguém aceita isso. É, Não, né? mas não aceita porque não parou para ler sobre isso, não parou para estudar, não parou para aprofundar. Quanta coisa bacana a gente tem hoje aí que traz contribuições incríveis, né? As pesquisas com terapia de vidas passadas são fantásticas. As pesquisas com experiências de quase morte são fantásticas, né? As culturas espiritualistas, né? Como o próprio espiritismo, como o budismo, que falam, né? Das percepções pós-morte, de que esses visionários todos tiveram. Então são coisas que, quando você estuda essas coisas e vai montando aí esse quebra-cabeça e vai vendo que tem sentido, né? Um aqui falou uma coisa, o outro lá falou uma outra coisa, olha só se tem sentido. E aí você vai ler um livro científico sobre experiências de quase morte, ou uma experiência científica com terapia de vidas passadas, você vai ver, pô, tem sentido aqui, né? O que ele falou lá há 4.000 anos, lá no Vedas, é isso mesmo que acontece no pós-morte. Você vai ver que aquilo não é um achismo, não é uma ilusão, que aquilo realmente é uma realidade. É isso que eu falo para vocês que cria confiança, né? A confiança que o entendimento do fluxo da vida traz. E aí você pode se entregar. E aí vem a entrega. A entrega traz paz. A pior coisa que a gente pode fazer é se debater ou se revoltar. Então a entrega traz paz. Então quando você confia e você se entrega, você entra num estado de pacificação interior que aumenta o seu estado alterado de consciência e que facilita muito que você tenha insights, que você encontre respostas, que você encontre soluções. Porque muitas vezes a gente está olhando só para aquilo que a gente quer ver. Mas quando você se entrega e silencia a sua mente, você vai ver para além daquilo que você imagina. Você vai ver com olhos que às vezes você ainda não percebeu que tem, que são os olhos da própria alma. E aí você vai encontrar muitas respostas. E aí vem a terceira expressão verbal do mantra, que é o aceito. Então eu confio, eu me entrego, eu aceito. Eu acho que essa expressão eu aceito, ela fala muito de uma grande virtude que o cristianismo tentou pregar, mas tentou pregar de uma forma distorcida, né? Que é a humildade. Né? O cristianismo usou muito a humildade como uma forma de submissão para a dominação. Né? O cristianismo usou muito a humildade no sentido de tornar você passivo diante de uma dominação superior, né? Que era feita pelos intermediários divinos, que eram aí os sacerdotes, claro. Né? Então foi uma grande estratégia de dominação. Mas a humildade não é uma coisa ruim. Não essa humildade passiva, submissa, não. Essa humildade é uma humildade de dominação, que não te fortalece para a conexão com o divino, que ela te torna subjugado aos poderes sacerdotais, né, que te governam. Que eu sempre digo, né, a regra é muito básica. Você é um pecador e eu tenho a chave do seu perdão. Se você não usar a chave do perdão que eu tenho, você vai para o inferno. Essa foi a equação perfeita, né, de dominação. E muitos de nós ainda somos vulneráveis a ela, tá? Muitos. Às vezes até sem saber, ainda somos. Temos medo, né? Hoje mesmo, uma paciente, a gente estava conversando sobre isso, eu mostrando para ela como que as convicções religiosas dela faziam ela muito submissa diante da vida, muito temerosa, muito culposa, muito autocondenativa, e tudo muito em cima das convicções religiosas dela. E uma coisa tão enraizada que às vezes a pessoa quer sair daquilo, mas não consegue, porque ela tem medo de fazer errado, né? Porque ela aprendeu aquilo dentro de uma filosofia de rebanho. Todo mundo vai ser salvo se todo mundo obedecer ali ao sacerdote, aquela ordem. Isso é uma ilusão, né, gente? A tal da salvação é uma conquista muito interior, né? De avanço. Essa humildade, na verdade, é sabedoria. Essa humildade do eu aceito, né? Quer dizer, eu confio, eu entrego, eu aceito, é a humildade de aceitar mesmo. Por isso a expressão do mantra é eu aceito.
eu entrego, eu confio, eu entrego, eu aceito. Quando você aceita, você deixa de querer impor a sua vontade. O contrário da humildade é o quê? É o orgulho. O que é o orgulho? É uma exacerbação do próprio ego. É uma exacerbação de um sentimento de importância própria. O orgulho te desconecta do divino. O orgulho te desconecta da transcendência. O orgulho te desconecta da sensação de pertencimento. Por quê? Porque o orgulho fecha você em torno de você mesmo. O orgulho é uma exacerbação egóica do seu próprio ego. Então você fica muito forjado em você mesmo. Por isso que do orgulho surge a vaidade, surge o egoísmo, todos sentimentos autocentrados em você mesmo. Então, quando você faz o movimento contrário da humildade, é o movimento do eu aceito. Eu aceito que existe uma vontade que é maior do que a minha. Eu aceito que existe um destino que se impõe à minha vontade. E eu luto contra aquilo que eu posso mudar, mas eu aceito aquilo que eu não posso mudar. Essa é a verdadeira humildade. É a humildade que liberta. Por quê? Porque essa humildade, ela faz com que você saia desse orgulho egocentrado em você mesmo e você se expanda. E você entra num estado de pertencimento com o todo, você entra num estado de planificação, você entra num estado de pacificação, de sensação mesmo de uma grande gratificação. Então, a humildade é uma grande virtude para ser conquistada, mas não nesse modelo cristão que a gente aprendeu aí, não. Mas nessa proposta, não é? De que eu abro mão do meu desejo, porque eu sei que muitas vezes existe um desejo maior do que o meu próprio, que é o desejo do destino. Então, quando você confiou, quando você se entregou e você aceitou por uma atitude dessa humildade, você está em paz, né? Você está tranquilo. E aí vem a chave de ouro, né? Que é a chave de ouro que faz uma conexão tão profunda que todas as respostas que você precisa vão surgir dessa conexão, que é eu agradeço. Eu agradeço quando você entra nesse estado, né, de que eu confio, eu entrego, eu aceito, e você vai para o eu agradeço, o estado de eu agradeço é um estado de reconhecimento profundo de que algo fora de você, algo que transcende a você, conspira a seu favor. E aí você está em paz. E aí as forças do universo vão te mostrar os caminhos, vão te mostrar as soluções. Isso quer dizer que você não vai ter problema, que você vai passar por tudo sem dificuldade? Não, você vai ter problema, vai ter dificuldade, né? Vai ter o problema financeiro, vai ter o problema de saúde, vai perder um ente querido, vai ter alguma complicação de saúde, vai ter. Mas você vai lidar com isso de uma maneira muito mais tranquila. Você vai fluir por essas adversidades, por esses desafios, com uma paz interior muito profunda. Então, essa é a proposta desse mantra, é uma proposta fantástica. Né? Eu gosto muito dele, uso ele com muita frequência, uma frequência assim quase que diária. Eu confio, eu entrego, eu aceito e eu agradeço. E vejam bem, aquilo que eu falei para vocês, né? Maria de Fátima, sem medo. Com certeza, porque o medo, apesar de ser um instinto básico de sobrevivência e ser necessário, porque o medo você faz com que você se proteja diante das ameaças externas, mas muitas vezes o medo se torna patológico, ele se torna dominante em você, porque você teme aquilo que você desconhece. Mas quando você percebe que aquilo que você desconhece não é contra você, é a seu favor, mesmo que às vezes criando algumas adversidades ali, você deixa de ter medo. Então, quando você deixa de ter medo, você tem paz. O medo é uma das grandes emoções que nos tiram a paz. Né? É claro que tem que ter um medo. Um medo é necessário para a sobrevivência. Né? Nós só sobrevivemos na hierarquia evolutiva aí por causa do medo, que fez com que nós nos protegêssemos das ameaças. Mas uma coisa é você ter medo de uma ameaça real,
e outra coisa é você ter medo de ameaças imaginárias, né? Aí se torna já uma questão fóbica. Né? Que a gente vai até pode até falar um pouco disso na semana que vem nas neuroses. A gente pode falar um pouco aí das fobias também, né? Porque a fobia é uma neurose de ansiedade. Então, o agradeço seria o ápice disso, né? Esse sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão, ele traz um reconhecimento de que o que transcende a você não é contra, mas a seu favor. Então você vive essa sensação de pertencimento, de conexão, de estar junto. E aí essa força maior da vida, que é a força que nos criou, você pode chamar do jeito que você quiser. Eu gosto de chamar de poder criador da vida, mas você pode chamar de Deus, Jeová, você pode chamar de Maomé. Não, Maomé não, Maomé foi profeta, Maomé não foi Deus. Já, né? Já na linguagem dos aquele pessoal lá da Jamaica, né? Você pode chamar de campo na linguagem da física quântica. Eu gosto de chamar muito do poder criador da vida. E aí você se conecta nessa energia fantástica que criou tudo isso. Imagine o poder que existe nessa energia, nesse campo de energia fantástico, que a gente está longe de entender realmente como que existe, como que ele é, mas que a própria ciência, a própria física quântica, hoje, já falei isso recentemente aqui, como que a física quântica hoje admite que existe alguma coisa que transcende a tudo isso, porque senão nós tenderíamos ao caos, nós só não vamos para o caos porque existe algo que transcende tudo isso e que traz um sentido de unidade. Então, quando você entra em estado de gratidão com esse poder maior, qualquer o nome que você queira dar a ele, você se alimenta dele. Né? As suas respostas vão vindo. Porque apesar de que as respostas, elas muitas vezes a gente precisa que uma resposta seja bem específica, às vezes, para um problema da gente, mas as respostas elas estão por aí espalhadas, de uma forma muito abrangente. Basta que você se conecte e escute a resposta. É claro que a resposta não vai vir diretamente codificada para você, mas quando você se conecta e você capta a abrangência dessa resposta, você mesmo vai conectar a resposta que você precisa. Você mesmo vai decodificar a resposta que você precisa. Então, estamos chegando aí no nosso final. Pense nesse mantra, faça uma reflexão. E aquilo que eu falei, não é? É muito importante que cada uma dessas palavras tenha, que cada um de nós tenhamos um sentido, uma consciência profunda dessas palavras, para que ao dizê-las, elas venham carregadas de todo o sentido que está embutido dentro delas. Então, quando eu digo eu confio, essa sensação de confiança exista. Quando eu digo eu entrego, essa sensação de entrega exista. Quando eu digo eu aceito, essa sensação de aceitar exista. Né? E quando eu digo eu agradeço, essa sensação de gratidão exista. Então, a gente tem que pensar, tem que estudar, tem que racionalizar, tem. Né? A razão é um degrau que antecede a intuição, que antecede essa espontaneidade intuitiva. Então, nada contra a racionalidade. Só não podemos ficar prisioneiros da racionalidade, porque a racionalidade também aprisiona, tá? Mas ela é um degrau importante para que a gente ascenda, não é? Para um nível mais espontâneo de intuição. Tá bom? Rendeu, né? Eu estava acreditando que ia render mesmo, né? Eu estava acreditando que essa expressão aí, ela tem esse mantra aí, ele traz uma sabedoria muito profunda. Eu estava acreditando que a gente ia... Namastê é uma manifestação que a Lúcia colocou ali, é uma manifestação, é como se fosse não é, meu Deus, é uma reverência, é uma saudação. Namastê é o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Esse é o significado da palavra namastê. Né?
eu acho muito legal. Boa contribuição, Lúcia. A gente encerrar essa nossa live de hoje aí, que foi uma live muito intuitiva, né? Eu me deixei levar mesmo, né? Estava acreditando que seria uma coisa muito, muito de deixar levar mesmo, porque é um mantra que me toca muito, então eu estava confiante, entregue, aceitando e grato pela oportunidade de falar sobre ele. Então eu sabia que eu ia estar aí bem conectado para falar algumas coisas bacanas aí para a gente refletir, né? Então, namastê aí a todos vocês também. E na semana que vem vamos falar de neurose, tá bom? Vamos mais um pouquinho para psicanálise semana que vem. Também que eu não perco meu caguete espiritualista, não tem jeito. Mas vamos falar de neurose semana que vem, tá bom? Abraço aí, gratidão a todos vocês que estiveram aí comigo nessa noite. Saudações, boa semana. Pratiquem um mantra e vamos nos tornar pessoas melhores e mais felizes aí. Namastê para todos vocês.